Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 25 de novembro do ano de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, a partir das 20 horas, e por conta da pandemia, do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e elas são disponibilizadas no YouTube e nos grupos de WhatsApp da casa. Bom, essa turma de O Livro dos Espíritos, porque nós temos uma outra turma no sábado, né? Essa turma de quinta-feira, ela está no livro 2º do Livro dos Espíritos. Nós estamos agora no capítulo 11, Os Três Reinos. E nos cabe as questões de número 592 até a questão de número 610. E esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando, tá bom? Vamos lá então? A questão número 592, ela inicia o item 2 desse capítulo, não é? Então, a pergunta que o Kardec faz é: se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Responde o Espírito de Verdade. Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros querem que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que desce às vezes muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. No campo físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. O corpo do homem, por ser um corpo físico, ele é finito, ele adoece, ele morre, como o corpo dos animais. Isso é certo. Mas o espírito que habita um corpo humano, ou seja, nós, no atual estágio, tem um destino que só ele pode compreender, porque ele é livre, porque ele é racional. Então, existe uma diferença muito grande entre os seres que encarnam animais e os seres que encarnam homens, seres humanos. E essa diferença ela está muito relacionada a essa razão, a essa capacidade de raciocínio, ao livre-arbítrio, a possibilidade de fazer escolhas, de optar, de escolher qual o caminho e de poder traçar o próprio rumo, não é? Coisas que os animais são bem mais limitados. E aí na próxima questão, o Kardec pergunta assim: podemos dizer que os animais só agem por instinto? E responde o Espírito de Verdade: é bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Eles têm uma inteligência, mas essa inteligência é limitada. Então nós podemos dizer o seguinte: o ser humano, ele deveria, ele tem condições de agir muito mais com a razão do que pelo instinto. Ocorre que a inferioridade muitas vezes leva os homens a agirem apenas por instinto, com agressividade, com comportamentos que se mostram muito limitados pela falta de raciocínio, pela falta de ponderação. Já os animais irracionais,
eles agem quase que completamente por instinto. Não há uma linha de pensamento contínuo, não há a comparação, a parte racional para pesar o que é melhor e o que é pior, muito embora alguns animais pareçam demonstrar um certo grau de inteligência. Então existe sim uma diferença no campo dessa parte da razão, do raciocínio. Questão número 594. Os animais têm linguagem? E aqui cabe um parênteses, porque principalmente no reino da imaginação, dos contos de fadas, em muitas histórias para as crianças, atribui-se aos animais uma personalidade e uma capacidade de pensar, de falar, de agir, de sentir, de raciocinar, ou seja, humaniza-se os animais, seja o cachorro, o gato, sejam os cavalos, sejam os leões, e aí a gente vai passando pelos desenhos infantis, pelos filmes que a gente já presenciou, principalmente de acordo com a fase dos filhos da gente, né? Então tem o Rei Leão, então tem o Spirit, que era dos cavalos, então tem a Mulan, que tem todos os animaizinhos que falam, e tem vários outros, não é? Que possuem animais que falam, tem aquele do urso, né? Irmão urso, nossa, uma infinidade, Tarzan e tantos outros, onde é atribuído ao animal aquelas características que são muito dos seres humanos, não é? Inclusive o linguajar. E aí o Kardec pergunta, afinal de contas, os animais têm linguagem? E o Espírito de Verdade responde, olha, se vocês pensam nessa linguagem formada por sílabas, formada por palavras, não, eles não têm. Mas, num meio de se comunicarem entre si, sim. Se vocês estão pensando num meio que os animais possam ter de se comunicar, sim, eles têm. Eles se dizem muito mais coisas do que vocês podem supor, mas a sua linguagem é limitada às suas necessidades. Inclusive, falando-se em animais, existem muitas histórias infantis que são reproduzidas para as crianças e que nós temos que tomar assim um certo cuidado, porque elas esbarram na questão antidoutrinária. Então, toda vez que você atribui a um animal características e possibilidades que são de espíritos que já encarnam humanos, como por exemplo, de fazer as opções, de escolher entre ser bom e ser mal, e de depois responder porque foi mal. Então tem a história do lobo mau, que era mau e depois ele reencarnou de tal e tal maneira. Ocorre que existe aí um conceito antidoutrinário, porque os animais, por não possuírem o livre-arbítrio, a razão como os seres humanos, eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito. Eles não possuem a mesma condição que nós, que habitamos corpos humanos, eles não possuem a mesma condição de fazer escolhas. Então, quando se diz que um animal é mau porque ele se alimenta de outro animal, na verdade, isso é a cadeia ali, né? A cadeia alimentar, é a lei natural funcionando. Não quer dizer que o animal seja mau, não quer dizer que o animal seja cruel. Então, quando nós atribuímos uma crueldade que é fruto de uma ponderação do que eu quero fazer, do que eu não quero, que eu quero prejudicar, então esse tipo de característica, quando nós atribuímos aos animais, mesmo nos contos infantis, ele leva a uma ideia distorcida e equivocada, segundo as explicações do Kardec. Então é muito importante que quando a gente vá buscar histórias infantis, a gente busque
trazer histórias que sejam interessantes, que prendam a atenção, que sejam ilustrativas e que tragam conceitos nos quais nós acreditamos. É muito importante isso, tá bom? Isso foi para ilustrar. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo vídeo. Até já!